Olá, irmãos. Que bom estarmos juntos novamente para esse tempo de devocional, pausa para a paz. Hoje eu quero falar sobre o amor de Deus por nós. É muito comum nós, no momento de dor, de angústia, de sofrimento, termos a seguinte questão: será que realmente Deus nos ama? Será que Deus se importa comigo? Quem nunca fez essa pergunta, não é mesmo? Muitas vezes nós ficamos em dúvida quanto à questão do amor de Deus por nós, seja porque estamos passando por momentos difíceis, por solidão, por sofrimento, por tribulações. Parece que os nossos problemas são sempre maiores do que os dos outros. Mas a Bíblia fala que Deus nos ama. O amor de Deus está alicerçado na pessoa de Jesus Cristo. E porque Deus ama a Jesus Cristo, Ele nos ama. Da mesma forma que Deus ama a Jesus Cristo, Ele nos ama. Nós estamos em Cristo e Deus ama a Cristo e nos ama. Alguém disse o seguinte: somos constantemente tentados a olhar para nós mesmos, procurando encontrar algum motivo para que Deus nos ame. Constantemente nós olhamos para dentro de nós mesmos, procurando encontrar alguma razão pela qual Deus nos ame. Obviamente, tal busca normalmente nos frustra, porque o que nós encontramos normalmente dentro de nós são motivos pelos quais Deus não deveria nos amar e não que Deus deveria nos amar. Então, a Bíblia é bastante clara em dizer que Deus não olha para dentro de nós à procura de algum motivo para nos amar. Deus simplesmente escolheu nos amar. Foi um ato de bondade, de graça e de misericórdia da parte de Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus decidiu nos amar, mesmo antes da fundação do mundo, como diz Efésios 1:4. Ele nos escolheu, nos elegeu nele próprio, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Então, Ele nos ama porque nós estamos em Cristo, e não porque nós somos bons, ou porque nós merecemos, ou porque Deus viu alguma coisa boa em nós e aí Ele decidiu nos amar. Claro que não, não há nada bom em nós. O apóstolo Paulo diz isso, né? Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Então a bondade, a graça, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, ele nos alcança por pura graça, por pura graça. Jeremias 31:3 diz isso, né? Por amor, com amor eterno eu te amei, com graça, com bondade, com misericórdia eu te atraí. Então Deus nos ama apesar de nós, apesar de quem nós somos, e não por causa de nós. Então, há uma frase que diz assim: o amor de Deus por nós é tão imutável quanto o amor de Deus por Cristo. Creia nisso. O amor de Deus por nós é tão imutável quanto o amor de Deus por Jesus Cristo. Lembra do batismo de Jesus? Jesus estava ali no Rio Jordão sendo batizado por João, e a Bíblia diz que ao sair da água, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, e eis que uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer, alegria e satisfação. A Bíblia diz que quando nós cremos em Deus, nós somos inseridos no corpo de Cristo. Nós estamos agora em Cristo. Em Cristo. E por estarmos em Cristo, Deus nos ama da mesma forma que ama a Cristo. É difícil de acreditar nisso, né? Mas Deus ama você da mesma forma que Ele ama o seu Filho, Jesus Cristo. Jesus é o nosso irmão mais velho. Ele é o único verdadeiro Filho de Deus. Todos nós somos filhos por causa da sua obra perfeita ali na cruz. A justiça de Cristo foi aplicada a nós quando cremos e depositamos a nossa fé em Cristo. E todos nós somos filhos adotivos, como diz a Bíblia em Romanos 8, versículo 15. Nós fomos adotados por um ato de pura graça, misericórdia e bondade de Deus. E essa adoção, ela traz um privilégio, é um privilégio ser um filho adotado,
ela traz uma responsabilidade muito grande, fazer parte da família de Deus. E também é um ato de amor, de comunhão e de intimidade, porque nós podemos chegar diante do trono da graça de Deus, podemos nos relacionar direto com o nosso Deus, chamá-lo de Abba Pai, um ato de bondade, de graça e de misericórdia. Somente os filhos poderiam chamar o pai com essa expressão Abba, que significa paizinho, papai querido, né, papai, papa. Somente os filhos. Os escravos não podiam, não tinham esse privilégio. Então, nós temos esse privilégio. E, principalmente, quando vier alguma coisa na sua mente, será que Deus me ama? Lembre-se de Isaías 49, 13, que diz assim: pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda amamenta? Todavia, ainda que ela se esquecesse, eu não me esquecerei de ti. Né? Isso está lá em Isaías 49, 15. A Bíblia diz que Deus nunca vai se esquecer dos seus filhos. Deus é incapaz de se esquecer dos seus filhos. Portanto, se alegre nisso, se regozije. Deus é o nosso grandioso, glorioso, maravilhoso, amoroso Pai. Ele cuida de nós, Ele supre as nossas necessidades. Porque a Bíblia diz que assim como um pai que se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, daqueles que o amam. Deus abençoe a sua vida. Conte com as nossas orações da nossa igreja. Deus te abençoe. Um grande abraço.